Boa noite. Seja bem-vindo a mais um especial Autárquicas. O economista Fernando Queiroz é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Matosinhos e tem vindo a defender uma maior participação da autarquia na criação de emprego. Fernando Queiroz, acha que a autarquia não tem vindo a fazer o suficiente pelo emprego em Matosinhos? Temos que ter, eu creio que não. Temos que ter, a primeira coisa que temos que ter noção é que os municípios, as câmaras municipais, não têm assim tantos instrumentos quanto isso para promover o emprego, o investimento e o emprego. Para além dos próprios recursos que dispõem para fazerem investimento, não têm muitos outros mecanismos. Mas isso não quer dizer que não façam nada. E eu creio que, no caso concreto do município de Matosinhos, pelo menos muito pouco tem sido feito nesse sentido. E para promover o emprego, a primeira coisa que qualquer Câmara Municipal tem que ter é uma ideia clara, concreta, de qual é o rumo que quer que todo o município tome. O município de Matosinhos tem condições ímpares do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista da localização geográfica, mas o que temos assistido é, nestes últimos anos, é que o município fica à espera que surjam propostas de investimento, fica à espera que surjam oportunidades de criação de emprego. Se o município, se a Câmara conseguisse definir, juntamente com as forças vivas do Conselho, se assim se pode dizer, definir um rumo, um conceito estratégico para Matosinhos, eu creio que seria possível melhorar a captação de investimento para o Conselho. E isso pode ser feito, desde logo, através daquilo a que se convencionou chamar a economia do mar. Repare que nós temos o Porto de Leixões, não só o Porto Comercial, como o Porto de Pesca, como a Marina e agora o novo terminal de passageiros, mas temos ainda muitas outras coisas que valia a pena apostar no que diz respeito à economia do mar. Seja na investigação científica, seja, por exemplo, em coisas tão estranhas à economia do mar, como é, por exemplo, a robótica, que aliás há alguns projetos que o Instituto Superior de Engenharia do Porto está a desenvolver, seja na questão do desporto, dos desportos náuticos, vela, motonáutica, pois claro, mas também o surf e os novos desportos do mar. Eu creio que era possível, com uma aposta clara, desenvolver ainda mais essa economia do mar. Mas como é que a Câmara Municipal faria isso? Ou seja, olha, com que instrumentos e de que formas concretas é que isso seria possível? Vou-lhe dar um exemplo de lana caprina, uma coisa muito simples e que nem sequer implica que a Câmara gaste muito dinheiro. São milhares as embarcações de recreio que atravessam a costa, aqui ao largo da costa portuguesa, que vão demandar outras paragens. Mas são milhares as embarcações de recreio que vêm do norte da Europa para o Mediterrâneo e que precisam sempre de fazer reparações, precisam sempre de abastecimentos. E falta saber se tem alguma coisa que as atraia para demandar o Porto de Leixões e a Marina do Porto de Leixões. E eu creio que, como se vê, não tem muito. Desde logo porque não há um cluster de atividades que forneçam esse tipo de embarcações. E isso pode ser feito, pode ser criado, se criarmos mercado, digamos, interno no próprio Conselho para esse tipo de atividades. E para isso bastava, por exemplo, divulgar os desportos náuticos, pôr mais miúdos, tal e qual como se põe miúdos e se financiam os miúdos a jogar futebol, e é verdade, e eu não tenho nada contra isso, que fique claro. A verdade é que também se podiam pôr miúdos, por exemplo, a praticar vela. Isso vai promover casas que vendem as velas, que vendem cabos, que fazem reparações em motores, enfim. E isto é só um pequeno exemplo. Mas eu acho que há outras coisas que a Câmara pode fazer. Desde logo participar da questão dos fóruns do mar e na definição da política da economia do mar e ter uma participação mais ativa e não uma participação tímida como a que tem tido até agora. Acha que a Câmara tem estado de costas voltadas para o mar? Não diria tanto. Diria é que, em lugar de marcar o passo, de ser um opinion maker, é um opinion taker, não é? Digamos que não tem tido, pelo menos não se conhece, não tem tido uma intervenção tão
como é que é dizer, tão assertiva quanto seria necessário. Aliás, se calhar não é por acaso que a casa, no âmbito do Fórum do Mar, a Casa do Mar foi construída em Viana, ou está a ser construída em Viana, e não foi escolhido Matosinhos. Um exemplo. E atenção, acho muito bem que tenha sido construída em Viana. Eu gostava que também tivesse sido feita outra em Matosinhos. Depois, ainda no domínio do investimento, eu creio que a Câmara os serviços da Câmara têm tido, inclusive, algum sucesso no que diz respeito à captação de fundos comunitários. Se o município tivesse uma estratégia clara de desenvolvimento, podia pôr, e deve pôr, os serviços da Câmara a sugerir às associações empresariais, às organizações de economia social, sugerir e apoiar a candidatura destas organizações a fundos comunitários. Em lugar para setores específicos, em lugar de cada uma delas tomar a sua iniciativa, fazer o seu projeto, que podem ser desgarrados, era possível a Câmara, com um rumo, como eu digo, com um rumo estratégico bem definido, conciliar todas estas iniciativas e concentrar as apostas nesse rumo. Ou seja, há coisas que podem ser feitas que não custam tanto dinheiro quanto isso e que, juntas, tendo sobre o mesmo chapéu, digamos, podem ter uma reprodução muito grande e com impactos significativos no emprego. Mas ainda ao nível do emprego, há duas áreas que me parece que são absolutamente essenciais, que é, por um lado, a área social, e que deve ser acoplada também à questão da própria regeneração urbana. Repare, hoje faltam claramente equipamentos de apoio aos cidadãos mais idosos. Não existem, de facto, lares em número suficiente, e os que existem são extremamente caros. E eu creio que a Câmara de Matosinhos devia apostar no fortalecimento dessa rede. Eu defendo também que não vejo mal nenhum que a Câmara fizesse ela própria a gestão desses equipamentos, tal e qual como faz a gestão das escolas ou como faz a gestão de equipamentos desportivos. Devia ter, independentemente do apoio que hoje concede a algumas instituições particulares de solidariedade social. Não são mutuamente exclusivos. Eu acho que podem ser complementares. Mas propunha assim então a criação de um novo lar ou de novos lares em Matosinhos? Sim, naturalmente. Repare, não há camas suficientes. As pessoas têm grande dificuldade em encontrar uma cama nesses equipamentos, e as que existem são muito caras. A maior parte dos nossos idosos não tem sequer hipótese de aceder a esse equipamento, tanto mais que o número de camas financiado pela Segurança Social é também ele próprio relativamente reduzido. E o facto de se criarem estes equipamentos não só cria emprego e cria, não é, na altura da construção, mas fundamentalmente depois na altura do seu funcionamento. E eu creio que este tipo de serviços é e vai continuar a ser, talvez, cada vez mais, que temos sobre o envelhecimento da população, cada vez mais muito importante. Tal e qual como ao nível da infância. Nós não temos jardins de infância, não temos vagas nos jardins de infância, nomeadamente vagas públicos, não é? Só há privados, necessários para as crianças que temos, e os que há privados são muito caros. Esta área da ação social parece-me que pode ter também ela um impacto ao nível do emprego, porque gera de facto emprego, porque é preciso gente para isto funcionar. E eu creio que podia ser mais
entre aspas, agressiva à ação da Câmara. Mas acha que a Câmara de Matosinhos tem verbas para esse tipo de investimentos, para criar, tudo bem que sejam necessários, mas acha que tem condições para criar e construir novos lares, novos jardins de infância? É evidente que não, como se costuma dizer, Roma e Pavia não se fizeram num dia e é evidente que não vai criar tudo isso do pé para a mão. Não pode ser, isso é óbvio. Dizer uma coisa dessas era no mínimo irresponsável. Mas tem condições. Repare, a Câmara Municipal de Matosinhos tem um orçamento anual que ronda os 150 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, e pode repartir normalmente a Câmara tem tido uma política boa de fazer a repartição deste orçamento, um terço para em Matosinhos foi renovado recentemente o parque escolar, não é? Houve muita intervenção nesse sentido. Um terço para o investimento, um terço para as atividades e um terço para o funcionamento interno da própria Câmara, também mais ou menos, sensivelmente. Não é exatamente um terço, mas aproxima-se disso. E eu creio que com os 30 milhões de euros, aliás, com os 50 milhões de euros que são destinados a investimento, uma parte desse investimento podia ser dedicado a estes equipamentos para a ação social. Por outro lado, eu creio que a Câmara também podia e devia lançar um programa de regeneração e reabilitação urbana com um impacto significativo também ao nível do emprego. Não defendo o tipo de regeneração urbana, uma grande operação de regeneração urbana que foi feita em Matosinhos Sul. Enfim, as pessoas lembram-se, aquilo toda aquela área estava ocupada por fábricas fechadas de conservas e o que ali se construiu foi uma floresta, digamos assim, de prédios de construção em altura, mas eu creio que há zonas no concelho de Matosinhos, desde logo, enfim, na zona mais antiga de Matosinhos, enfim, a norte da Avenida da República e a poente da Avenida Afonso Henriques, que necessitava de intervenção, a zona antiga de Lessa, em Samamed e tantas outras, que necessitavam de um programa de reabilitação e regeneração urbana e um programa desse género podia não só dinamizar, por um lado, o mercado de arrendamento, mas, por outro lado, também dar um contributo significativo na questão do emprego. E isso pode ser feito quer com políticas fiscais, quer com políticas de apoio aos proprietários que não têm apoio e de negociação com os proprietários que não tivessem meios, e quer com fundos próprios da Câmara e com intervenção própria da Câmara. E isso podia ter um impacto muito significativo também ao nível do emprego. De facto, colocou muito bem, a candidatura do Bloco de Esquerda tem um dos principais aspectos, é justamente a questão da promoção do emprego, tanto mais que são cerca de 17, 18 mil os desempregados que neste momento existem no nosso concelho. Muito bem. Recentemente, o Executivo da Câmara chegou a um acordo com as petrolíferas acerca de algumas dívidas que já vinham a existir, em que as dívidas serão pagas a parte menor em dinheiro e depois em terrenos. O que tem causado alguma contestação e gerado alguma contestação política em Matosinhos, nomeadamente do próprio partido do Executivo. Qual é a posição do Bloco de Esquerda, e neste caso, está aqui em entrevista, a sua em relação a esse acordo que foi conseguido? Ora bom, vamos lá ver. A primeira questão que temos que colocar aqui é que necessariamente as gasolineiras tinham que sair daquele sítio. Não só porque não faz sentido ter estabelecimentos perigosos, como é o caso, no meio da malha urbana. Eu conheço um prédio que está a 20 metros de um depósito de combustível enorme. E, portanto, aquilo não faz sentido. Tanto mais que há, desde o primeiro plano diretor municipal, que há uma zona no concelho, junto à refinaria, reservada para esse tipo de atividade, portanto, o armazenamento de combustíveis. É evidente que a saída desses depósitos de combustíveis da zona onde está levanta muitos problemas. Problemas de segurança, porque o que é verdade é que vão continuar enterradas as condutas que para lá levavam os produtos, os hidrocarbonetos,
E problemas ambientais, porque com a saída daqueles depósitos de combustível ali, necessariamente vai ter que ser uma operação complexa de descontaminação daqueles solos. De qualquer das maneiras, a questão essencial é que aqueles depósitos de combustíveis, esses na zona do Parque da Real, enfim, junto à Circunvalação, como o outro que está a nascente do parque do Bairro dos Pescadores, têm que ser removidos por um sítio É uma mais situação que adequado. teria de ser resolvida a Sim, curto sem prazo. dúvida. Relativamente aos contornos do acordo propriamente dito, vamos lá ver. Há aqui duas questões que têm que ser equacionadas e que têm que ser postas em cima da mesa. A primeira é um problema já antigo das dívidas das gasolineiras por via da taxa municipal de direitos de passagem, que assume valores muito, muito significativos e que já há, eu lembro-me pelo menos há 4 ou 5 anos que este assunto já está em tribunal, mas, enfim, as coisas não parecem estar a correr muito bem para a Câmara de Matosinhos. E, portanto, há 4 ou 5 anos que isto anda a ser negociado, enfim, se agora conseguiram uma solução, tanto melhor. Mas o que não se percebe é o que é que permitiu que a Câmara de Matosinhos, tendo o direito de cobrar aquelas taxas municipais de direito de passagem, que são significativas, como é que não as consegue receber? Isso é uma coisa... Estamos a falar de gasolineiras, não é propriamente? Quer dizer, à luz do que nós conhecemos, dificuldades de pagamento, diremos assim, não é? Não, basicamente não são dificuldades de pagamento. Basicamente parece que os processos não foram bem conduzidos por parte da Câmara. E, inclusive, em tribunal, a Câmara não tem conseguido, ou a perspectiva da Câmara não tem conseguido vencimento mesmo em tribunal, porque houve falhas pelo menos nos procedimentos administrativos da cobrança dessas taxas. Agora, naturalmente que é preciso resolver o problema. Eu não conheço exatamente os contornos do acordo que foi feito, não conheço ao pormenor. Portanto, houve inclusive a tentativa de convocar uma Assembleia Municipal para discutir ainda antes da assinatura. O que acabou por não acontecer. O que acabou por não acontecer. De qualquer forma, eu sobre os termos do contrato pronunciar-me-ei depois de serem conhecidos os seus exatos termos. Agora, é preciso ter isto em atenção. O primeiro objetivo deve ser remover dali aqueles parques de combustíveis. Isso eu estou perfeitamente... Isso não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma. Com que custos? Em que termos? Naturalmente que, enfim, nestas coisas vale mais ter a certeza daquilo que lá está escrito para poder fazer uma opinião mais séria, mais firme sobre o assunto. Neste contexto, qual é o balanço que consegue fazer, não é, da sua posição exterior, daquilo que tem sido a gestão de Guilherme Pinto e do seu executivo nos últimos anos em Matosinhos? Olha, eu creio que a gestão do Partido Socialista, enfim, do Guilherme... Neste momento é difícil, não é? Nunca sabemos muito bem o que é que devemos dizer, mas este executivo, digamos assim, tem feito algumas coisas boas, sem dúvida alguma, e tem feito outras menos boas e tem aspectos menos bons na sua atividade. Eu considero coisas boas, por exemplo, o apoio que a Câmara dá às famílias com maiores dificuldades, o apoio que dá para pagamento da renda de casa. Parece-me uma coisa boa. Parece-me uma coisa boa o apoio que dá aos idosos para a aquisição de medicamentos. Parece-me uma coisa boa. E, portanto, há outras coisas que não me parecem tão bem. Já agora, nomeadamente neste caso das rendas de casa, eu creio que podia ser um pouco mais ambicioso, porque para além das questões das famílias terem dificuldade com o arrendamento, há muitas famílias que estão em risco de perder a casa porque não conseguem pagar a prestação da hipoteca ao banco. E eu creio que a Câmara podia ser um pouco mais ambiciosa e podia tentar primeiro avaliar o problema, porque não se conhece a sua real extensão, e depois tentar adotar medidas de apoio a estes agregados familiares em clara situação de absoluta necessidade financeira. Creio que valia a pena a Câmara, enfim,
avaliar, e isso fará e falo-á se os cidadãos escolherem a candidatura do Bloco de Esquerda. Faremos sem dúvida isso e tentaremos alargar este tipo de apoios. Tem outras coisas que são menos boas. Deixe-me dizer que parece-me que a Câmara, enfim, não digo que haja ilegalidade, mas há alguma falta de transparência na gestão da Câmara. Durante estes 4 anos, a Câmara assinou centenas de contratos por ajuste direto, que totalizam cerca de 60 milhões de euros, o que equivale, portanto, nos 4 anos, 60 milhões de euros nos 4 anos, o que equivale a cerca de 10% do orçamento da Câmara, um pouco mais, 11%. Só 9 desses ajustes diretos gastaram metade da verba, 30 milhões, sem justificação aparente. Ou melhor, não há justificação conhecida para estes contratos terem sido feitos por ajuste direto. Não há. E falta essa justificação. Há aqui claramente um aspecto que me parece que é de falta de transparência na gestão da coisa pública. É também, do meu ponto de vista, a falta de transparência na gestão da coisa pública quando, apesar de se cumprirem os limites mínimos, os prazos mínimos estabelecidos na lei, os documentos que são levados à Assembleia Municipal, enfim, por excelência, o órgão fiscalizador da atividade do Executivo Camarário, apesar de serem cumpridos esses prazos mínimos, como eu dizia, o que é verdade é que é impossível que os membros da Assembleia Municipal, normalmente nenhum deles profissional destas coisas, portanto, pessoas normais, com as suas atividades normais, tenham tempo em 5 dias para lerem documentos. Os documentos tão extensos como o plano e orçamento, o documento com 3.000 páginas ou o relatório e contas. São coisas que a Câmara não quer que a Assembleia, que os membros da Assembleia Municipal analisem com cuidado os documentos que lhes são propostos para poderem votar em consciência. Para mim é também uma questão de falta de transparência. Depois, creio ainda que há um outro aspecto que é, enfim, que é bastante, que é menos positivo, negativo até, na gestão da Câmara de Matosinhos, que é a desigualdade no tratamento das diferentes freguesias. A Câmara de Matosinhos não faz investimentos de forma equitativa, enfim, mais equitativa por todas as freguesias. Se Estamos quiser, quase no fim do programa. No litoral e nas freguesias do litoral e do sul do concelho. Para terminar, o que é que a Câmara de Matosinhos teria a ganhar com o Bloco de Esquerda no poder? Transparência. Transparência na gestão. Teria com certeza a ganhar uma consciência social ainda mais forte, apesar, insisto, de algumas coisas terem sido feitas, podia e devia ser mais ambicioso nesse domínio. Um tratamento equitativo para todos os municípios. E, fundamentalmente, eu creio que o município de Matosinhos teria muito a ganhar, porque nós temos uma ambição forte para o concelho, queremos um concelho ambientalmente sustentável, queremos um concelho socialmente mais justo e, enfim, este nosso empenhamento permitir-nos-ia, em conjunto com os cidadãos, porque somos defensores de uma participação mais ativa dos cidadãos, como se mostra que, aliás, as pessoas querem tomar parte na decisão das suas próprias vidas, e eu creio que, com o Bloco de Esquerda na Câmara de Matosinhos, enfim, não vou dizer que o futuro fosse risonho, porque em todo o país o futuro não é risonho, mas seguramente teríamos um concelho ambientalmente sustentável e socialmente mais justo. Muito bem, muito obrigado por ter vindo cá hoje ao nosso programa. Eu que agradeço. Nós terminamos por aqui. Amanhã teremos mais um candidato. Boa noite.